Olá, amigos, um grande abraço aos nossos irmãos e às nossas irmãs que sempre nos acompanham. Hoje nós estamos aqui para tratar de um assunto até certo ponto desagradável, doutrinariamente desagradável. Trata-se da adulteração das obras mediúnicas da lavra de Chico Xavier. Adulteração que, por certo, sem intenção, vem sendo feita, foi feita e vem sendo feita pela FEB, pela Federação Espírita Brasileira, através do seu departamento editorial, e com certeza com a aprovação de todos os seus diretores, mas com o desconhecimento da família espírita em geral. Alguns amigos têm estudado diversas obras da Lavra Mediúnica de Chico Xavier, editadas pela FEB, e têm constatado diversas adulterações, modificações, principalmente nesta coleção de Emmanuel, Caminho, Verdade e Vida, Fonte Viva, Vinha de Luz, Pão Nosso. Realmente nós tivemos oportunidade de compulsar tais obras em suas primeiras edições e as obras atuais, as edições atuais, e há realmente muitas modificações, muitas interpolações que às vezes estão modificando o sentido do texto. Seja como for, qualquer modificação neste sentido não faz nenhum sentido. Qualquer modificação, qualquer adulteração neste sentido não se explica, não é racional. Nós não sabemos o verdadeiro motivo que levou ou que está levando a FEB a fazer essas adulterações que estão tendo uma repercussão muito negativa entre os espíritas, principalmente entre aqueles que defendem a obra mediúnica de Chico Xavier. Nós vamos aqui destacar apenas 3 pontos daqueles que por nós mesmos constatamos. É claro que nós vamos continuar estudando essas adulterações, porque elas têm sido feitas em dezenas de obras e estão continuando a ser feitas. A FEB lançou, há algum tempo atrás, num projeto editorial, o Evangelho de Emmanuel. O Evangelho de Emmanuel. Trata-se de uma coletânea de quatro volumes, 4 volumes em que o coordenador, não vem aqui ao caso citar o nome, o coordenador organizou. A ideia originalmente é boa, a ideia originalmente é excelente. O Evangelho de São Marcos, ele pegou todos os comentários de Emmanuel, por exemplo, sobre versículos do Evangelho de Marcos, sobre versículos do Evangelho de Mateus, sobre versículos do Evangelho de Lucas, sobre versículos do Evangelho de João, e a FEB editou 4 volumes. Este aqui que temos em mãos é o Evangelho de São Marcos. Todos os comentários de Emmanuel sobre os versículos, sobre o Evangelho de Marcos ou de São Marcos estão aqui. Isso foi interessante, até mesmo pedagógico, não é? E seria mais interessante, seria bem mais próprio se não tivesse ocorrido
essas adulterações nos textos de Emanuel. Vejamos, é muita pretensão, não é? Corrigir texto de Emanuel da Lavra Mediúnica de Chico Xavier. Mas, particularmente, nós queremos aqui chamar a atenção para três assuntos, três tópicos aqui que nós consideramos como sérios. Primeiro, há aqui neste livro, neste volume, ou seja, nos 4 volumes, uma apresentação que foi incluída, à guisa até mesmo de prefácio, não é? Uma apresentação que foi incluída da Lavra Mediúnica do senhor Divaldo Pereira Franco, não é? É um corpo estranho, é um elemento estranho. A FEB não tinha que incluir nada. É como se a FEB estivesse aqui pedindo o endosso do senhor Divaldo Pereira Franco, que, em nossa opinião, do ponto de vista doutrinário e mesmo do ponto de vista moral doutrinário, não tem autoridade nenhuma para tanto. Divaldo Pereira Franco não era amigo de Chico Xavier e não gozava da confiança de Chico Xavier. Em 1962, ele foi publicamente denunciado pelo Chico Xavier por plágio mediúnico. E a carta está aqui nesta obra de nossa autoria. 100 anos de Chico Xavier, fenômeno humano e mediúnico. Então a FEB vai e coloca aqui uma apresentação de J. de Ângeles, 15 de agosto de 2013. Vejamos bem, isto é um corpo estranho, é um elemento estranho, é um antígeno. Esta página não tinha que figurar nesta obra de Chico Xavier. Mesmo porque esta página, logo no seu primeiro parágrafo, também é um plágio. É um plágio de uma mensagem que está neste livro aqui de Chico Xavier. Olha, Coletânea do Além, editado pela LAC. Vocês abram o livro aqui neste Coletânea do Além, na mensagem intitulada O Velho e o Novo Testamento, de Emanuel. Está aqui no livro, O Velho e o Novo Testamento de Emanuel. Vejamos o que Emanuel diz aqui. O Evangelho é a resposta divina. Este senhor começa aqui o seu arrazoado, atribuído a J. de Ângeles, dizendo: o Novo Testamento constitui uma resposta sublime de Deus aos apelos aflitos das criaturas humanas. Emanuel, o Evangelho é a resposta divina. Ele mudou apenas a palavra Evangelho para Novo Testamento, e que constitui uma resposta sublime. Emanuel, resposta divina. Aqui, resposta sublime de Deus aos apelos aflitos das criaturas humanas. No primeiro parágrafo está aqui o plágio da ideia, o plágio do pensamento, e mesmo a cópia, ipsis literis, de algumas palavras. Então, primeira coisa, nós não entendemos por que esta página está aqui, não tem nada a ver numa obra de Emanuel. Tudo induzindo a crer que, de fato, a FEB elegeu o senhor Divaldo Pereira Franco como seu médium oficial. E tem que pedir bênção a ele por tudo. Isto é uma lástima. É uma lástima, é um problema doutrinário sério. É por isso que Chico Xavier, desde que rompeu com a FEB, porque esta é a verdade, Chico rompeu com a FEB desde Vantuil de Freitas, desde quando o presidente da FEB era o senhor Vantuil de Freitas.
Chico rompeu com a febre e não perdia a oportunidade para dizer: a febre me dá febre. Dizia sempre Chico a quem quisesse ouvir: a febre me dá febre. Bem, um outro ponto que não se entende é a escolha, é substituir o tradutor do Novo Testamento. Olha, o tradutor do Novo Testamento, o Novo Testamento escolhido por Emmanuel, é de João Ferreira de Almeida, esta Bíblia antiga aqui que vocês estão vendo aqui, que nós utilizamos, olha, é de João Ferreira de Almeida. Quando se fala assim, João Ferreira de Almeida, tem-se a impressão que ele não era nada, né? O nome dele era João Ferreira Anes da Almeida. Ele era português e foi o primeiro tradutor da Bíblia para o português. Ao contrário do que se diz, ele não era padre, ele era pastor. Ele era pastor da Igreja Reformada. Ele era calvinista. E ele viveu do ano de 1628 a 1691. Inclusive foi perseguido, foi tido como herege pela Igreja, porque ele escrevia diversas obras contra a Igreja. Era um homem tão culto, poliglota, preparado, que com 16 anos de idade, ele já tinha traduzido o livro Atos dos Apóstolos. Agora nós não entendemos porque de um momento para o outro pega-se uma tradução de um outro senhor aí, que se diz espírita, talvez por ser magistrado, não é? Porque o espiritismo está todo elitizado, realmente a partir da FEB está todo elitizado. Talvez por ele ser magistrado, pega-se uma tradução dele e, sem mais nem menos, substitui a tradução que foi escolhida originalmente por Emmanuel, que é de João Ferreira de Almeida, pela tradução do Novo Testamento atribuída ao senhor Haroldo Dutra Dias. Agora, vamos ver estas obras que têm sido adulteradas, não é? Muitas adulterações. Essa coletânea, esses 4 livros de Bolsos, mas não apenas esses 4 livros, né? Existem dezenas de outros livros. Nós aqui não vamos ter condições, em poucos minutos, de expor todo o problema. Mas vejamos bem, o que acontece nesses 4 livros? O que foi adulterado? O que está sendo adulterado? Primeiro, troca de verbos. Verbos estão sendo trocados. Estão mudando o tempo dos verbos, mudando o sentido da frase, o significado da frase. Estão suprimindo palavras do texto e acrescentando outras. Ora, será que foi pedido a Emmanuel permissão para isso? Suprimir palavras do texto e acrescentar outras palavras no texto? Uma das alegações, nós lemos aqui, uma das alegações é que determinadas palavras não são mais usuais. Ora, isso não interessa. Algumas palavras da Bíblia não são mais usuais. Algumas palavras da codificação não são mais usuais. Algumas palavras dos livros clássicos em todos os idiomas não são mais usuais. A pretexto disso, nós vamos substituir todos os termos não mais usuais. O assunto é muito sério, porque o livro deixa de ter até aquele seu conteúdo linguístico histórico, não é? Do tempo em que foi redigido. Olha, daqui mais 100 anos vai ter que fazer a mesma coisa. O que vai acontecer? O livro vai desaparecer, vai ser completamente desfigurado.
O próprio João Ferreira de Almeida, tradutor da Bíblia, ele se queixou muito dos revisores de sua tradução, que haviam modificado tanto a sua tradução durante a revisão, que haviam desfigurado muitos versículos, capítulos e versículos do que ele havia traduzido. Outra coisa importante, há uma troca no livro, uma troca de letra maiúscula por letra minúscula e vice-versa. Por exemplo, reino divino. Emmanuel escreve tudo com maiúsculo, reino divino. Tirar o divino, maiúsculo. Colocar o divino agora minúsculo. Quer dizer, o divino é menos divino ainda, minúsculo. Codificador. Por respeito a Allan Kardec, Emmanuel grafa a palavra com C maiúsculo. Agora estão grafando a palavra com C minúsculo. Codificador. São apenas alguns exemplos que nós separamos aqui. Por exemplo, quando Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eles estão deixando o caminho com C maiúsculo e colocando a verdade com V minúsculo e a vida com V minúsculo. Ora, a vida que Jesus se refere é uma vida maior, é uma vida que transcende. Vida com V maiúsculo é essa vida vulgar que nós estamos vivendo aqui na Terra. É essa nossa vidinha aqui, ó, com V minúsculo. Mas quando nós nos referirmos a uma vida espiritual que transcende, o respeito e a lógica nos manda grafar com V maiúsculo. A mesma coisa é o amor, a palavra amor. Não é? Quando nós vamos nos referir ao amor sublime, ao amor de ordem superior, com A maiúsculo. Ao amor paixão, ao amor do homem pelo homem, ao amor de uma criatura por outra criatura, não é? Isso é um amor minúsculo. É o amor paixão, é o amor sexo, sexualidade. Agora, o amor divino é com A maiúsculo, né? João fala, Deus é amor. Eu vou dizer então que Deus, D maiúsculo, e amor com Azinho minúsculo. Deus é amor com A maiúsculo. E aí vai seguindo a palavra céus, não é? Que Emmanuel às vezes grafa com C maiúsculo para significar as dimensões superiores. A palavra céu significando dimensões superiores. Esse pessoal que está fazendo esse trabalho aí está olhando a coisa literalmente, apegando-se ao pé da letra. Não, riscar os céus com C maiúsculo. Agora estão escrevendo céus com C minúsculo. Outra coisa, estão alegando falta de modernidade dos termos. Por exemplo, em determinado livro, Jesus curou os leprosos. A explicação aí da FEB. Olha, isso é preconceituoso. Já não se fala mais em leproso nos dias atuais. Vamos escrever, Jesus curou os rancenianos. Ou Jesus curou os portadores do mal de Hansen. Ora, Emmanuel escreveu isso na década de 40. Na década de 40, no comecinho da década de 50, nós precisamos de respeitar. Se não houver, vamos dizer, uma manifestação contra o que a FEB está fazendo neste sentido, e nós aqui não queremos citar nomes, mas acreditamos que toda a diretoria da FEB está implicada nisto. Ou será que lá dentro alguns diretores têm conhecimento do que acontece e outros não têm conhecimento do que acontece? Nós acreditamos que a FEB teria melhor serviço a ser prestada à doutrina do que corrigir as obras de Emmanuel. Isto não tem o menor cabimento. Isto não tem o menor cabimento.
deixaram de fazer uma revisão ortográfica, que muitas vezes é necessária, uma revisão ortográfica, para fazer uma revisão no pensamento de Emmanuel. Vocês querem ver uma coisa? No livro Pão Nosso. Esse livro Pão Nosso, ele recebeu uma medalha nos Estados Unidos, uma medalha de bronze. Em 2015 ele recebeu a medalha de bronze. Ele foi traduzido, o Pão Nosso, World Daily Bread. Em 2015 ganhou uma medalha de bronze na categoria literária Christian Tugat, Prêmio do Livro Cristão Iluminado. Bem, esse livro que ganhou a medalha em 2015 não existe mais, porque está mudado. Na lição 13, por exemplo, olha aqui, mudar a palavra providências para procedências. Olha aí, dá para entender? O que é providência? O que é procedência? São palavras diferentes, com sentidos diferentes, não é? Isso demonstra que está ocorrendo algo de muito sério e que a diretoria da FEB, sem dúvida alguma, precisa voltar atrás e pegar estes livros que já foram traduzidos e queimá-los, consumi-los, e voltar a editar os livros como os livros eram editados, como os livros sempre foram editados. E mais uma vez, lembramos aqui, não faz sentido nenhum manter uma mensagem do senhor Divaldo Pereira Franco como se ele estivesse sancionando espiritualmente esta obra. O que é isto? Por que chamar Divaldo para entrar numa obra que não tem nada a ver? Isso já foi feito em outras obras pela FEB. Quando a FEB surgiu Testemunhos de Chico Xavier, editou esse livro, Testemunho de Chico Xavier, só com cartas de Chico Xavier, convidaram uma senhora para comentar as cartas, que quase em todos os capítulos ela mete o nome do médium aqui, do outro médium, Divaldo. Lá nos comentários dela, ora, o livro é de Chico Xavier, o que Divaldo tem a ver com isso? Dizem que agora estão preparando um outro livro sobre obras de Chico Xavier. Eu não tenho a menor dúvida de que vão entrar com o nome do Divaldo nisso aí novamente. Porque esse rapaz, ele tem esse rapaz que hoje está com 93 anos, ele sempre teve uma verdadeira obsessão por Chico Xavier. Chico Xavier recebia título de cidadania, ele queria receber. Chico Xavier, candidato ao Nobel da Paz, houve um movimento para que ele fosse ao Nobel da Paz. Fazia-se um filme sobre a vida de Chico, ele quis um filme sobre a vida dele. Peças de teatro sobre as obras do Chico, ele queria peças de teatro sobre os livros, sobre as obras dele. Então, está escrito aí. Fica aqui esse nosso depoimento, que nós sabemos não vai agradar a muita gente, mas nós aqui não estamos aqui para agradar A, B ou C, não. Nós estamos aqui para falar aquilo que nós pensamos de acordo com o que nós achamos, que é a realidade dos fatos, porque os fatos estão aqui. Estão nos livros. Nós não estamos inventando absolutamente nada. Está aqui nos livros. Nós esperamos providências sérias da FEB e não contemporização. Nós ficamos sabendo que houve uma reunião ainda esses dias da FEB, do presidente da FEB, com o presidente da União Espírita Mineira, e a FEB está observando a possibilidade, diz que vai pensar. Isso não tem o que pensar, isso já está pensado, mais do que pensado. É simples assim, engaveta, queima, joga fora, faz qualquer coisa com esses livros e volta a editar os livros de Chico Xavier, como eles foram ditados por Emmanuel a Chico Xavier. É isso que nós desejamos, é a originalidade. Isso chama-se pureza doutrinária, porque se nós não tomarmos uma atitude agora,
Eles vão entrar no livro Nosso Lar, eles vão entrar no livro Os Mensageiros, eles vão entrar no livro Missionários da Luz, eles vão entrar em todos os livros de André Luiz, eles vão entrar nos livros de Humberto de Campos, como já entraram no passado no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, enfiando o nome de Rusteng lá, que nada tinha a ver com o texto de Irmão X. Isto Chico Xavier nos disse pessoalmente. Muito obrigado a vocês aí por nos ouvirem nesse desabafo denúncia e nesta denúncia desabafo, porque isto é algo inadmissível. Isto é ação das trevas no meio espírita. Muita paz.